do GE. Queria voltar um pouquinho lá atrás quando você fala sobre a questão comportamental do Pedro. Você fala que não tinha como ir no mercado para procurar um jogador que marcasse 30 gols, que ele não poderia ser um problema para você, que ele deveria ser a solução. Então, assim, o Pedro às vezes é titular, às vezes não é titular, hoje fez uma boa partida, deu assistência, fez o gol. Queria saber, voltando nisso tudo, hoje o Pedro é a solução do seu ataque? O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamento, está muito bem e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Buenas noches, Felipe. Por aquí, José Fernández para Llegas. Quería preguntarte por Eric Pulgar, no solamente por los 30 minutos del día de hoy, sino que también por este proceso de más de 3 meses que estuvo apartado, que hubo una cirugía, un postoperatorio y un proceso para volver a estar en condiciones de disputar estos minutos. Em espanhol ou em português? Quer espanhol? O Eric já falei para vocês, um pilar da nossa equipe, um líder dentro e fora do campo, é um jogador fundamental pelo entendimento de jogo em todas as fases e também de ocupação de espaço, um jogador muito diferente e que fez muita falta. Então cada vitória, cada jogo que a gente jogava sem ele era dedicado sempre por esses jogadores que agora não estão conseguindo estar no campo, e ele era um deles. Agora estamos muito felizes de tê-lo de volta. Aqui, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Eu te perguntando sobre o Pulgar, ele retorna hoje, e agora com a concorrência um pouco maior, né? Antes ainda não tinha o Saúl, na Copa do Mundo, quando ele se lesiona, até já tinha o Jorginho, mas agora a concorrência aumenta. Ele queria saber se você entende que todos esses jogadores, esse meio campo, eles podem jogar juntos. Você pensa em algum planejamento já, mudar algum posicionamento para ter esses jogadores juntos? Obrigado. Bom, já estou 1 ano aqui, você já deve me conhecer bem, né? Que vai muito em função do momento do jogador, do plano de jogo que eu preparo sobre o adversário, do que eu penso do que é melhor para a equipe. E vão ter momentos que vão jogar uns, vão jogar outros, vão ter momentos que vão jogar todos eles juntos, dependendo do que o jogo pede. E é assim que eu trabalho. Mas não só o Eric, porque hoje eu quero falar aqui do Everton, que é super criticado, e é da base. E vocês em geral, não vocês que estão aqui, em geral, pedem muito jogadores da base, mas quando entra no jogador da base e não vai bem, são os massacrados. E eu vejo o dia a dia dele, eu vejo que esse jogador se doa para o clube, não só para a equipe, para o clube. E quando sempre entra em fogueira, entra em jogos mais difíceis e dá conta do recado. E isso tem o meu reconhecimento. Então nós temos 6 volantes hoje no elenco, contando com o Saúl, que pode jogar em mais posições, e no final precisamos de todos, então é importante que estejam todos disponíveis. Felipe, boa noite. Realiza serviço da Gol Brasil e da revista Placar. Na saída do campo, o Pedro, em uma entrevista, ele disse que é importante o jogador ter sequência para desempenhar bem e entrar em um jogo e no outro não, às vezes acaba tirando a confiança e a sequência do jogador, né? E que ele espera que daqui para frente, né? Ele fala que ele quer estar em campo, ter sequência, ele espera que seja assim daqui para frente até o final da temporada. Eu queria que você falasse sobre isso. O teu modo de trabalhar, você olha para o adversário, troca bastante os jogadores em função do adversário, mas tem esse contraponto de um jogador importante como o Pedro, que é artilheiro, um dos artilheiros da equipe, dizendo que precisa ter sequência e que é ruim entrar num jogo sim, no outro não. Isso acaba tirando um pouco da confiança. Essa foi uma pergunta que foi feita a ele, por isso ele respondeu. Sim, não tem problema nenhum. Claro que o jogador, com sequência de jogos, ele rende melhor, vai adquirindo confiança do treinador, dele mesmo, a confiança nele mesmo. Eu falei para eles no começo do ano, para todos eles, nenhum deles tem o lugar garantido na equipe titular. Nenhum. Nem Arrascaeta, já ficou no banco na final, inclusive, da Supercopa. Nem Pedro, nem Bruno Henrique, o jogador com mais títulos na história desse clube, tem lugar garantido nessa equipe. O campo
deve falar. E muitas vezes os jogadores têm fases melhores e fases piores, e sou eu que tenho que decidir. E às vezes vou acertar, eu vou errar, eu também tenho fases melhores e fases piores, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe, acima do que qualquer interesse pessoal tanto meu como dos jogadores. Então, colocando sempre o Flamengo e a equipe na frente, todos saímos vencendo. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Maria do Litoral News. Você vai encerrar no Brasileiro uma sequência contra equipes do G6 do campeonato no próximo domingo contra o Palmeiras. É uma equipe que assumiu a liderança na última rodada, hoje venceu, tinha vencido também durante a data FIFA. Mesmo se o Flamengo vencer, não vai ser líder, mas é importante demais vencer para alcançar essa liderança. Queria uma projeção sua desse compromisso, é um grande jogo, se chama de super clássico do Brasil, e também do momento da equipe adversária, que vem de 3 grandes resultados por goleada. Como você vai encarar esse Palmeiras dentro de casa, no Maracanã, e se você acredita que esse jogo, mesmo nos pontos corridos, tem características de mata-mata, que poderiam até ser uma prévia da Libertadores. Palmeiras, grande equipe, grande momento, tem um elenco talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram, é o elenco dos mais poderosos e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Boa noite, Felipe, da José do Coluna do Fla. O Flamengo passou por um pequeno momento de oscilação e agora, com essa vitória sobre o Botafogo, o Flamengo retoma essa confiança no momento importante da temporada. Agora pega o Palmeiras e depois já pega o Racing na Libertadores. Como que você está tratando essa questão do mental do Flamengo, tanto para o jogo o primeiro jogo contra o Racing, quanto também para o segundo? Claro, você fala do trabalho de jogo a jogo, mas a gente sabe que esse jogo a jogo muito vai se passar também pela semifinal da semana que vem. Bom, o mental, sempre que chega momentos de pressão, momentos importantes da temporada, todos os times tendem a se sentir impressionados, tendem a cometer mais erros, né? Como tem os jogadores muito experientes, jogadores que já foram campeões durante sua carreira e que continuam com ambição, eu espero poder afrontar esses jogos de muita pressão com a mesma calma e tranquilidade que viemos enfrentando todos os jogos agora. A única coisa que eu quero é que eles não mudem absolutamente nada do que eles vêm fazendo, que eles continuem jogando e não se deixem influenciar pelo que se fala, né? Porque muitas vezes o resultado pode ser que não seja positivo, você fala de oscilação de resultados, mas a gente tem que ser muito claro e sincero com o que estamos vendo dentro do campo, e isso que eu sempre tento passar para eles, né? Mental vai muito mais em não perder a linha com o árbitro, por exemplo, hoje outra vez, em todos os jogos está acontecendo, isso é muito mais difícil, que os jogadores mantenham o foco nos 90 minutos, sendo que não só os lances capitais, o que está me preocupando são as 10, 12 faltas erradas durante o jogo, isso que me preocupa, e manter meus jogadores no jogo, esse para mim é o maior desafio. Na frente também, boa noite, Gabriel, canal com a palavra do meu revista Placar. Felipe, queria te perguntar sobre 2 jogadores em específicos. Um deles é o Carrascal, que entrou mais uma vez, foi importante, acabou dando uma assistência. É um jogador que vem se destacando bastante, tanto com assistências quanto com gols, no caso do jogo do Vasco. Como é que você está enxergando essa evolução do Carrascal desde que ele chegou aqui ao Flamengo? E o outro jogador que eu queria te perguntar é o Cleiton, que entrou bem contra o Bahia e hoje não ficou bem no banco. Queria que você explicasse isso também. Obrigado. O Carrascal, eu já falei para vocês sabem e veem nos jogos a qualidade, que é um jogador muito diferente, muito especial, e aí a equipe ganha, né? Com ele, com o jogo que o Luiz Araújo fez, o jogo que o Pedro Arrasca fizeram, isso tudo, quem ganha esse momento de forma, de confiança, é a equipe. Então, feliz por ele. E o Cleiton foi uma opção técnica, porque optei por trazer o João, que voltou da seleção, para o banco. Boa noite, Felipe. Tudo bem? João Miguel Neto, do TV Desfla. Felipe, algumas das coletivas passadas,
você disse que acaba aprendendo com alguns erros. E acabou de citar também agora, por exemplo, que o jogador vive uma boa fase, você também às vezes vai ter opiniões e decisões que às vezes não vai ser as melhores. E você disse que o campo fala. O Bruno é um dos jogadores que mais tem minutos em campo, Bruno Henrique. E os números em comparação ao Pedro são bem inferiores. A sua defesa era muito sólida. Essa solidez no ataque também não é necessária nessa reta final. A manutenção do Pedro, desculpa até falar, porque era o Pedro que eu ia fazer a pergunta, os colegas fizeram, não só para pontuar isso. O Pedro tem números de um jogador que é decisivo, letal. Não é interessante, de repente, para respeitando o adversário nessa reta final, você também ter esse equilíbrio que você tem na defesa na frente, porque de fato o Flamengo precisa de gols. Teve uma queda muito grande e agora, depois desse jogo, ainda é possível imaginar o Flamengo sem o Pedro na frente? Vou repetir a mesma coisa. Vocês falam do Bruno como se o Bruno não soubesse fazer gol, né? Como se ele não soubesse, como se ele não tivesse números no Flamengo. Eu repito uma vez mais. Para mim, o mais importante é a equipe. E se eu acho, com as minhas convicções, que em um jogo determinado tem que jogar o Bruno e não o Pedro, ou tem que jogar o Bruno e o Pedro e não o Arrasca, eu vou tomar essa decisão. E vocês aí estão livres, à vontade para poder criticar o treinador da forma que vocês quiserem. Depois, quando ganhar ou perder, eu vou ser o que vou botar a cara. Então eu vou com as minhas convicções até o final. Felipe, boa noite. Uau. Sobre narrativas, ambiente externo, quanto você consegue controlar ou não para a cabeça do jogador, a gente perguntar sobre duas situações. Uma, essa introdisciplina que está nessa relação política entre Flamengo e Palmeiras, quanto você se preocupa ou tenta pintar os caras sobre vestiário em relação a isso tudo, vai falar a lei da balada, enfim, essa discussão toda que é comercial e política. E também, você confirma que tem a gente deu até hoje, né, várias fontes, confirmando, jogadores e tal, mais satisfação com o tom, talvez, que o Flamengo, nas suas contas oficiais, esteja usando, né, para provocação de rivais? Como é que você vê essa situação do Flamengo no âmbito político, no âmbito das redes sociais, e se isso de alguma forma influencia o seu uso? Meu trabalho é única e puramente com os jogadores, nível tático, técnico, treinos, jogos, planos de jogo, é um assunto que não me compete. Felipe, Fernando Bisotti da Rádio Cardinals FM. Eu queria que você falasse sobre o Samuel Lino, né? Contratação mais cara da história do clube, 22 milhões de euros. Ele vem sendo titular frequentemente com você, mas oscila bastante no campo. Você costuma dizer que o campo fala. E eu queria entender o que o Samuel Lino está falando no campo para você, para ele poder ser titular com tanta frequência como ele vem sendo. Bom, boa pergunta. Primeiro porque o campo fala, para mim, pode ser que ele fale de forma diferente para vocês, para você no caso, porque o Lino faz exatamente o que eu peço para ele fazer. E muitas vezes ele vai ter jogos abaixo, sim, claro que vai. Como o Pedro também tem, como o Arrascaeta também tem, como o Luiz Araújo também tem, e os próprios volantes também tem. Todos eles. Enquanto o jogador estiver fazendo o que o treinador pede, e eu acho que ele está melhor que os outros para poder desempenhar, então ele vai continuar jogando. Enquanto não tiver essa concorrência interna e eu achar que ele é o melhor, ele vai continuar. Então o importante é que o Samuel Lino faça exatamente o que o treinador peça para ele fazer e desempenhe o papel que eu peço para ele fazer. Enquanto ele faça isso, ele vai ter a confiança do treinador, sempre. Vou estar aqui para defender ele sempre, porque pode ser que ele esteja mal para vocês, mas para mim ele está fazendo exatamente o que eu quero que ele faça. Felipe, Mauro Santana, estava com o Mauro Santana. Hoje você preservou 2 jogadores, 3, na verdade, o Alan também não foi relacionado, mas 2 deles que costumam ser titulares com mais frequência, o Saúl e também o De La Cruz. Como é que está a situação desses atletas, já que o Flamengo tem um jogo altamente decisivo no próximo domingo e vai precisar de todas as suas peças à disposição, já que o Palmeiras queria até que você comentasse sobre o adversário, independentemente de todas as polêmicas, o Palmeiras vem crescendo e obtendo resultados muito bons dentro de campo. Sim, como eu falei, o Palmeiras está num excelente momento. Vai ser um jogo de altíssimo nível. O mesmo nível que foi nós e Cruzeiro na última semana. 2 semanas atrás. Sobre quem? Esqueci. Saúl e... o Saúl, De La Cruz e Alan. Não treinaram na semana da data FIFA, então estão recuperando de incômodos. Cada um tem um problema que o médico já informou vocês. E esperamos poder recuperá-los antes possível. Não sei se vão chegar para o jogo do Palmeiras, sinceramente, mas estão aí na fase final. Felipe, boa noite. Felipe, aqui. Como
data FIFA, em alguns jogos você colocou no coletivo que precisa aproveitar essa data FIFA para retomar alguns comportamentos que se perdem com a sequência grande de partida. Um deles, por exemplo, era a finalização. O Flamengo hoje foi letal. Como é que foi a sua avaliação dessa data FIFA? Você aproveitou realmente e você já viu o campo hoje, né? Você está fazendo um pouco mais tomado, como é que você avalia nesse tempo? Sempre que temos tempo para treinar, semana cheia, temos tempo para treinar conceitos, corrigir comportamentos que se perdem com o excesso de jogo, porque quando tem excesso de jogos, sequência pesada de jogos e viagens, e mais resultados que não são tão bons, esses comportamentos vão se perdendo. Então é importante sempre ter semanas cheias para poder retomar, corrigir com vídeos, dar outra vez detalhes do modelo de jogo para que os jogadores possam absorver novamente. E normalmente depois de uma semana o time costuma se comportar da forma que eu gosto. Então sempre é bom ter essa sequência de treinos. Desculpa. Boa noite. Você falou agora que uma coisa que te preocupa são 12 faltas marcadas erradas durante o jogo. Hoje a gente teve um lance claro ali de pênalti do Luiz Araújo que o VAR sequer chamou. Queria saber o que te preocupa mais. Essa omissão do VAR nos jogos do Flamengo ou se essas faltas e esses cartões amarelos que são distribuídos aí ao longo do jogo sempre pesando mais para o lado do Flamengo. Obrigado. O que me preocupou nos últimos jogos e me preocupa mais foi tão difícil que é para o Flamengo, para dar uma falta a favor do Flamengo e tão fácil que é contra o Flamengo. Então, assim, são vários critérios de faltas iguais dentro do campo que são tomadas de formas diferentes. Isso é o que mais me tira do sério. Então, às vezes, um toquezinho leve dentro da área é falta, mas por causa da defesa, é na defesa, mas no meio do campo uma porrada nas costas não é falta. E aí acaba gerando um escanteio e acaba gerando que o teu time não saia de trás, como aconteceu hoje com a Arrascaeta de costas. Isso aí é o que mais me tira do sério, né? Porque a sensação que eu tenho é o Flamengo não precisa dessa falta. Aí eles conseguem, eles são bons e não estão apitando o que está falando a jogada. Isso realmente me dói. A única coisa que eu quero é, como o Botafogo soltou na nota, que a gente não fale de juiz, que eles passem neutros durante o jogo, só isso. Falem dos jogadores. Felipe, aqui na tua frente, Sérgio Lobo. Eu queria que você falasse um pouquinho do jogo, por favor. Acabei de olhar aqui, é raro, e hoje aconteceu, o Flamengo ganhar aqui no Botafogo 3 gols de diferença. Aqui, principalmente depois que o gramado aqui virou uma sintética, aqui contra o Botafogo. Ele estava 0-3. E o jogo não começou muito bom, pelo menos na minha análise lá de cima, não começou muito bom o Flamengo. Eles começaram a acelerar o jogo, os erros estavam acontecendo muito pelos lados, também por dentro, a marcação deles estava forte, encaixotando alguns jogadores do Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho do jogo, o que você percebeu, e o que houve com o Everton Cebolinha, por favor? Parece que ele deixou o campo até meio que estourando depois da condição. Parece ter sido uma lesão muscular, né? Parece ter sido uma lesão muscular no Cebola. Vamos fazer exames. Ele vai fazer exame amanhã para saber o alcance. Outro que teve uma semana fantástica nessa data FIFA e infelizmente no momento que vinha crescendo teve essa lesão, mas esperamos que se recupere o antes possível. Sobre o jogo, é verdade que você fala que o jogo começou estranho por uma certa forma, porque o Botafogo, nós não tínhamos uma certeza clara de como o Botafogo viria ou iria se comportar nesse jogo. Então os jogadores, eles até entenderem um pouco os espaços, os movimentos, os primeiros minutos são assim meio com dúvida, e principalmente a adaptação da velocidade da bola no gramado sintético, né? Os domínios, são detalhes finos, pequenos mesmo, que acabam perdendo o controle. Os jogadores perdem o controle de bola e aí acabam sofrendo algumas transições. A partir do momento que entenderam como jogar, onde estavam os espaços, o time foi se assentando melhor, foi se encontrando melhor, começaram a se associar de uma forma onde conseguiam progredir as jogadas e acabamos chegando com mais facilidade sempre na área do Botafogo, que não é fácil, você bem citou, é muito difícil ganhar aqui, e mais por 3 gols. Então, temos que dar valor à nossa grande vitória. Felipe, boa noite.
Queria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho no dia a dia para potencializar os jogadores e ampliar essa concorrência hoje no time titular, rodada a rodada, desse campeonato tão equilibrado que é o brasileiro, e em específico falar do Michael, que voltou a ter alguns minutos em campo, como se falou durante a janela que poderia ter saído. Foram 2 lesões que também o afastaram de algumas oportunidades. Como é que é esse trabalho aí de bastidor, de dia a dia? Fala um pouco sobre ele. Bom, eu como treinador, o que mais me motiva é escutar dos meus jogadores que eles estão se divertindo com o futebol, com a maneira de jogar, que eles estão aprendendo, que eles estão melhorando. Quando você vê os jogadores que não jogavam antes de a gente chegar aqui, como Wesley, que bom, jogava, mas não tinha uma sequência, o próprio Varela, o Léo Ortiz, que cresceu. Então quando você vê esse crescimento dos jogadores, Eric, todos eles, isso é o que mais me motiva e mais me faz amar esse trabalho que eu faço, né? E claro, alguns jogadores, como eu falo, oscilam, tem fases melhores, fases não tão boas, mas sempre está à vontade de aprender, e a maioria, ou por não dizer todos eles, têm vontade de aprender e de crescer. Então isso faz com que o grupo todo cresça, né? E cresce de forma individual, cresce o coletivo. Depois, por outro lado, o Michael, eu posso dizer para você assim, com toda a tranquilidade, ele é muito importante para mim. É um jogador muito, muito, muito importante. Foi ano passado, foi esse ano e deixou de ser em algum momento. Até teve uma possibilidade de sair. Ele próprio, né, talvez tivesse esse interesse de sair. Acabamos perdendo a sequência de jogos que ele vinha tendo. Ele teve algumas lesões nesse meio. E agora ele retomou a parte mental, a parte da ambição dele mesmo. E esse Michael que eu vi nos treinos, que eu vi durante a semana da data FIFA, ele é imparável. Ele é muito, muito importante para mim como treinador e para todos os companheiros no dia a dia. Um cara que alegra e melhora o nível em todos os sentidos, tanto na parte mental do grupo, como na parte também técnica no dia a dia dos treinos e dos jogos. Então eu estou feliz por ter ele de volta. Isaac Andrade, pela voz. Faltam aí mais de 10 jogos, mais de 30 pontos a serem disputados aí. Há uma especulação muito grande que o Flamengo, o Palmeiras estão na frente, seriam os campeões, ou campeão desse campeonato brasileiro. Mas tem muitos fatores externos que estão trabalhando nesse campeonato. A questão da arbitragem, a questão política, e como você mencionou, os próprios jogadores têm seus altos e baixos, as equipes têm seus momentos. Em 10, 11 jogos aí para acabar o brasileiro, como é que você vê, em termos de projeção, o Flamengo nesse contexto total? Eu vejo o jogo do Palmeiras pela frente agora, e depois o jogo da Libertadores. Não posso ver muito além disso, porque o meu papel é fazer com que o time ganhe o próximo jogo, né? E que essa pressão que existe nos próximos jogos, que seja prazeroso, que não seja um peso para eles. Esse é o meu trabalho. Que eles possam desfrutar de viver esse momento. Que são poucos jogadores que têm essa oportunidade de viver o que nós estamos vivendo agora nesse momento. De estar vivo numa semifinal de Libertadores da América, entre os 4 melhores da América, e estar disputando junto com o Palmeiras e com o Cruzeiro o Campeonato Brasileiro. Que poucos falamos do Cruzeiro, mas o trabalho que o Jardim também vem fazendo, vocês sabem, não preciso nem falar. Um técnico muito especial e já demonstrou. E a gente está no meio dessa briga, está disputando outra vez, competindo outra vez para poder ganhar. Tem que ser um prazer, não pode ser um peso. E esse é o meu papel com eles. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martins, do Paraná SRN, parabéns pela vitória. Felipe, vocês me optando anteriormente nos jogos anteriores por iniciar a partida com Jorge Carrascal e Arrascaeta, o que modifica um pouco o sistema de jogo em relação às características. Hoje você retorna para um jogo com 2 extremos, abertos, mais voltado ao 4-3-3. Queria a tua análise e a sua opinião em cima da distinção do desempenho coletivo do Flamengo com a dupla de meias e agora com 2 extremos, com o impacto na equipe taticamente. Bom, primeiro que as minhas escolhas são puramente plano de jogo, onde eu não pretendo abrir para vocês, mas nós jogamos igual, da mesma forma, absolutamente igual, com Carrascal e com Luiz Araújo, com características diferentes, jogamos de uma forma absolutamente igual, com sim pequenos detalhes de ajustes posicionais para o plano de jogo, mas pode ter certeza que não foi um 4-3-3.
Música